Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Quero chamar a atenção de cada um dos professores e alunos dessas lições para a lição de hoje, que é muito especial. É muito especial, porque aqui nós vemos todo o progresso de uma atividade, de um povo que foi despertado por Deus, pelo Espírito Santo, para se iniciar principalmente a construção e reconstrução do Templo de Jerusalém. É interessante que por 15 anos a construção do templo esteve parada, por causa especialmente da oposição que se recebeu da parte dos samaritanos na época. Mas Deus levantou, não muito depois, 2 profetas especiais, Ageu e Zacarias. E essa lição se encontra, de fato, nos textos bíblicos de 3 dos livros do Velho Testamento, o livro de Esdras, o livro dos profetas Ageu e Zacarias. No livro de Esdras nós temos no capítulo 5, os versículos 1 e 2. Ageu nós temos no capítulo 1, os versículos 1 e 12. E depois nós temos Zacarias, profetas no capítulo 4, versículos 6 a 10. É interessante levarmos em conta a leitura desse texto para que você, professor, tenha condição de avaliar e meditar sobre isto. Em Esdras 5, versículo 1, diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta também, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. No versículo 2 diz assim: Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus que os ajudavam. Vou ficar somente nessa leitura inicial, para servir de base ao que nós queremos comentar com vocês nesses poucos minutos que temos. É interessante notarmos a atividade ministerial dos profetas no Velho Testamento. O profetismo no Velho Testamento tem uma conotação especial, ainda que o canal seja o mesmo, a fonte seja a mesma, porém a maneira de vir à tona e de ser conhecido difere do Velho para o Novo Testamento. E aqui nós estamos ainda no Velho Testamento. E naqueles dias em que Israel estava vivendo um momento de frustração, porque haviam começado a edificação do templo e dos muros com tanta alegria, mas foram prejudicados de forma assim muito forte. E por causa disso, Deus então levantou 2 profetas. 2 profetas. Os profetas Ageu e Zacarias. E ao suscitar esses profetas, eles profetizaram positivamente acerca do que Deus queria fazer e iria fazer pelo povo de Israel. É muito interessante que nós vemos que na lição 4, o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor, até mesmo quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas para a reconstrução do templo. Mas, logo de início, eles receberam a oposição dos samaritanos e de outros povos das redondezas que procuraram impedir a reconstrução do templo e de estabelecer em Jerusalém como a grande capital do povo judeu. Eles se sentiram ameaçados, por isso eles armaram traiçoeiramente emboscadas contra o povo de Deus,
atrapalhando a obra de Deus. Na verdade, essa ação dos inimigos provocou uma certa frustração e parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. O povo perdeu um pouco de fé, ficou sem coragem, sem esperança, e ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a concluir a sua casa, a casa de Deus. E isto já depois de mais ou menos 18 anos passados, aproximadamente. A reconstrução do templo, então, é que foi concluída. Com isso nós aprendemos algumas coisas interessantes. Deus levantou esses dois profetas. Deus não mudou o seu método de agir. Ele não precisa dos métodos modernos, ele não precisa inventar absolutamente nada. Ele age sempre com o mesmo poder, com a mesma ação, com a mesma atitude quando ele quer fazer uma coisa. O que é que ele fez? Levantou dois homens, dois profetas. Primeiro veio Ageu, depois veio Zacarias. Eles não vieram atendendo o convite dos líderes de Jerusalém, mas a Bíblia mostra que foi Deus que os enviou. E eles chegaram de surpresa em Jerusalém e entraram em contato com os dois principais líderes, que eram exatamente Zorobabel e Jesua ou Josué. Zorobabel, o líder político, o governador da cidade, e Josué, o sumo sacerdote, que era o líder espiritual do povo. E com isso, nós aprendemos algumas lições. Vamos começar, por exemplo, com Zorobabel, o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal da parte dos profetas. E Deus, o Deus de Israel, o nosso Jeová, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha, na verdade, mais nenhum vigor, nem físico, nem mental, para tentar modificar aquela situação que foi imposta pelos inimigos, Deus então deu uma mensagem profética de encorajamento. E a mensagem de Deus veio na forma de uma visão que Zacarias teve no capítulo 4. E Deus mostrou a Zacarias um castiçal com 7 lâmpadas, típico daquilo que existia em Israel, o símbolo da vida religiosa e da vida espiritual de Israel, o candelabro ou o castiçal. Mas havia uma coisa interessante: o óleo que as lâmpadas precisavam ter para poder fluir através dos pequenos canos, aqueles 7 canudos especiais, na verdade, esse óleo não vinha de fontes físicas de ordem material. Este óleo, ele vinha de um vaso de azeite, um vaso de óleo que estava por cima e que alimentava ao candelabro. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato também com 2 oliveiras. E essas 2 oliveiras produziam, na verdade, o óleo que esse castiçal. Castiçal representava a vida espiritual, a vida de Israel. E isso é muito interessante. E o recado de Deus para Zorobabel foi que, se ele quisesse ter sucesso, não seria por força nem por violência, mas, diz o Senhor, mas por meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Está lá em Zacarias 4:6. As dificuldades pareciam montes grandes diante de Zorobabel, como coisa impossível de ser vencida e rompida, mas Deus garantiu
que esses montes não significavam muita coisa, porque eles podiam ser como uma campina, podiam ser como uma planície. Deus é especialista em coisas impossíveis aos homens. E ele garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam de construir o templo. As mãos de quem? Do trabalho, do esforço, da atividade de Zorobabel. Mas havia nesse mesmo caminho um elemento que era elemento-chave para a vida religiosa de Israel, que era Josué. E Josué era o sumo sacerdote e era o líder espiritual do povo. E Josué recebeu também uma mensagem pessoal de Deus. Notamos que na lição de número 4, que nós estudamos, a lição passada, Josué recebeu uma certa rejeição da parte de Deus. Por quê? Porque ele se apresentou ao Senhor com os vestidos sujos e velhos. E essa mensagem significava que Deus estava disposto a perdoá-lo para que ele fosse restaurado ao ministério sacerdotal. Deus lhe disse que havia feito passar toda a sua iniquidade e que havia ordenado que ele vestisse vestidos novos e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, nova, diferente. Tudo isto representava vestes, mitras, éfode e outros elementos que compunham a vestimenta do sumo sacerdote. Isso se constituía numa forma de proclamar a santidade de Deus, mas que ao mesmo tempo que lhe dava autoridade. Um terceiro elemento que aparece aqui é o povo de Israel. O povo também recebeu uma mensagem através desses profetas. E Ageu, o profeta, ele foi o homem que trouxe a mensagem de Deus ao povo. E Ageu mostrou com sabedoria o que Deus queria que o povo soubesse. De que todos os prejuízos materiais que eles haviam tido ao longo do tempo e até para a reconstrução do templo, tudo aquilo que eles haviam sofrido era uma consequência da omissão frente ao dever que eles tinham para com a casa do Senhor. Porque na hora da oposição, ao invés deles continuarem, clamarem ao Senhor, eles preferiram voltar para suas casas e reconstruírem as suas próprias casas. E Deus mostrou para eles que esse não era o caminho. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre todo aquele que busca somente a sua prosperidade material e que deixa a casa de Deus deserta. Isso vem mostrar que existe uma relação entre o povo de Deus e a casa de Deus. O povo de Deus precisa pôr na sua cabeça hoje, nesta era, neste tempo neotestamentário, de que nós somos peregrinos, forasteiros aqui. Que as coisas materiais que possamos possuir aqui são passageiros e temporais. O que importa para nós é o nosso compromisso com o nosso futuro. E o nosso compromisso com a casa de Deus. A casa de Deus não pode ser abandonada. A casa de Deus aqui é casa material, sim. Os nossos templos, as contribuições para a obra de evangelização no mundo fazem parte dessa reconstrução espiritual também da nossa vida. É interessante que o povo recebeu a mensagem. O profeta deu ao povo uma ordem muito estimulante, uma ordem espetacular, quando diz: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Ora, o ato de Deus trazer para si a glória de vida significa uma resposta também positiva. Quando Deus é glorificado por uma obra que eu faço para o seu nome, o que acontece? Eu sou abençoado muitas vezes, abundantemente.
Qual foi o resultado de tudo isso? O resultado da mensagem dos profetas é que o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, aqueles dois líderes, Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, esses dois homens criaram coragem. O povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção. E eles então começaram a edificar a casa de Deus. Está lá em Esdras, capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles, ao povo, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, a resposta que eles deram era de que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro, a autoridade maior. Isso significa que os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo de adoração. Os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dario, outro rei, que agora reinava sobre todo o Império Persa. Isso está lá no capítulo 5, versículo 5 de Esdras. E Dario, o rei, mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro, aquele édito ordenando a construção e a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor. Se ele havia de fato dado, se Ciro havia de fato dado a ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém, visto que alguns colocaram dúvidas sobre isso. Quando o rei Dario percebeu nos registros dos éditos dos reis da Pérsia que a ordem havia sido dada por Ciro, então ele respeitou aquele édito real de Ciro e confirmou a permissão para a reconstrução do templo. É assim que Deus faz. Deus age até mesmo na mente dos homens que não servem a Deus, mas que governam o povo. Não é muito diferente do que pode acontecer conosco hoje. Nós temos que crer na interferência de Deus. Se nós cremos que os demônios agem livremente para influenciar as mentes dos líderes políticos, para exercerem coisas que prejudiquem a glória de Deus e o crescimento do povo material e espiritual, não tenham dúvida que muito mais poderoso em todos os sentidos é o Senhor. Ele tem o poder de interferir na mente dos governantes para mudar toda a história. Por isso, vale a pena orar. E a oração é que desperta a nossa consciência para essa realidade. O impulso espiritual dado por aqueles profetas continuou trazendo aos construtores do templo e da casa do Senhor e da própria cidade um novo ânimo, uma nova disposição. E isso eles o fizeram até a construção, até a conclusão do templo, até que terminaram de construir. Esses profetas, Ageu e Zacarias, continuavam dando a sua cooperação e entenderam que essa era a forma de Deus abençoar o seu povo. E diz a Bíblia, e acabou-se a obra da casa do Senhor. Esdras 6:15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado a um resultado positivo, a um resultado glorioso. Toda honra e toda glória sejam dados ao nome do Senhor. É por isso que nós devemos levar em conta todos esses elementos. Uma outra coisa importante é o ministério profético como uma prova da manifestação de Deus, especialmente no Velho Testamento e também no Novo, apenas com sentidos diferentes dessas manifestações. E
nesse ministério profético, especialmente de Ageu e Zacarias, aconteceram coisas sobrenaturais. Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo, colocando uma nova esperança, um novo ânimo no coração do povo e das autoridades civis e religiosas para darem prosseguimento à reconstrução do templo. Quando a gente fala de manifestações de Deus, é interessante lembrarmos de algumas manifestações sobrenaturais que aconteceram no Velho Testamento. Por exemplo, há exemplos no Antigo Testamento, podemos citar apenas dois aqui, e o comentador da revista, pastor Eurico Bergstein, citou esses nomes. Ele citou o nome de Moisés como um grande líder que Deus levantou para libertar o povo da escravidão do Egito. E este homem recebeu de Deus uma preparação totalmente espiritual, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Todos se lembram do que aconteceu quando ele usava a sua vara. Com a sua vara simples ele fazia grandes maravilhas. Foi lá no Mar Vermelho, foi diante do faraó, né? Demonstrando a manifestação do poder de Deus. Moisés foi tremendamente abençoado por Deus com manifestações sobrenaturais. É o que Deus faz. Eu perguntaria, o Deus de Moisés é o nosso Deus? Nós confiamos assim? Nós cremos dessa forma? Se você crê dessa forma, se não crê, não teria nem condições de estar lecionando uma lição como essa. Eu creio e por isso eu prego. Eu creio no poder sobrenatural, não apenas porque sou pentecostal. Nós, pentecostais, damos ênfase ao poder sobrenatural de Deus para operar e fazer a sua obra e os milagres que são operados entre nós. Nós temos outra história do Velho Testamento que foi Elias. Elias era um profeta de Deus e ele foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar o seu povo que estava disperso, longe do Senhor e com tendências fortes para o paganismo, especialmente aqueles que adoravam Baal, os Baalins e coisas semelhantes. E ele foi um profeta no período de um rei mau, de um rei perverso, de um rei que não temia Deus, um homem ímpio chamado Acabe. E isso aconteceu nos dias de Elias. E temos algumas histórias interessantes. Uma delas é quando ele orou a Deus e o Senhor fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio naquele período. E o povo todo sentiu isso aí. Só voltou a chover quando, outra vez por interferência sobrenatural da oração de Elias, a chuva começou a aparecer. O ponto alto do seu ministério foi quando ele confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo ele deu uma demonstração tremenda do poder de Deus. Tanto é que fez o povo todo clamar e proclamar o nome do Senhor, e dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Temos também manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Vejam só, quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude na igreja a partir de Jerusalém e do dia de Pentecostes, também entraram em ação as obras sobrenaturais do Espírito Santo. Os dons espirituais começaram a entrar em ação. E essa atividade dos dons espirituais preparou a igreja. Ela fez com que a igreja amadurecesse na fé, até se firmar plenamente todas as doutrinas que os apóstolos haviam recebido de Cristo. Os apóstolos eram revestidos dos dons espirituais, que era uma manifestação que
que fazia com que muitas pessoas se convertessem a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, certa feita, enriquecido por Deus com muitos dons, ele orientou e exortou a Timóteo, que já representava uma segunda geração de obreiros na igreja primitiva, dizendo ele: não desprezes o dom que há em ti. Ora, significando que Timóteo tinha consciência do dom que havia recebido de Deus. Em outras palavras, em nossos tempos, não podemos agir apenas em função do ministério que temos. Por exemplo, quem ensina, quem prega, precisa pôr em ação os dons que Deus lhes deu para que possa exercer um ministério profícuo e abençoado. Não podemos agir apenas como se fôssemos funcionários de uma igreja, como se fôssemos apenas praticantes de algo que estamos habituados a fazer todos os dias. O ministério pastoral precisa ter constantemente a evidência dos dons espirituais para o exercício pastoral. E isso é muito importante. E é interessante que um pouco antes de Paulo ser martirizado, ainda na prisão, Paulo voltou a escrever a Timóteo e diz: despertes o dom de Deus que existe em ti. Ele estava sempre tocando nessa tecla que é fundamental. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, depois dele dar uma explicação enorme, orientando, inspirado pelo Espírito Santo, a manifestação dos vários dons espirituais, ele, lá no final, ele diz: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Ele não estava dizendo que profetizar era o único dom, mas o dom de profetizar, entre outros dons, tinha um exercício especial, porque era aquele que todos podiam ouvir e entender. Por isso é fundamental a gente entender isto. No Antigo Testamento, quando um profeta transmitia uma mensagem, essa mensagem lá no Velho Testamento era transmitido, como diz no hebraico, massa ou massá, como um peso. Um peso, esse é o significado de massá. Sobre a alma do profeta, era um peso que ele tinha sobre si. Quando eu vejo alguns pseudos profetas nos tempos atuais, profetizando à torta e à direito, por pura exibição, às vezes contrariando a própria palavra, são pessoas que agem como se a mensagem profética fosse aqueles bolinhos leves, aquelas guloseimas que não servem para nada, porque não tem peso, não tem peso. O peso de uma mensagem profética está na relação que o profeta tem com Deus e a responsabilidade que ele tem para com Deus de pronunciar aquilo que Deus quer que seja pronunciado. Isso é fundamental. É por isso que um profeta tinha um exercício importantíssimo na vida do povo de Israel em todo o Velho Testamento. No Novo Testamento, a palavra profeta é profeteia. Profeteia, como palavra grega, ela refere-se à atividade profética ou a de profetizar. Existe o dom de profecia e existem declarações proféticas. É interessante que os profetas foram os primeiros de todos os prenunciadores e porta-vozes de Deus, lá no Velho Testamento. Moisés é chamado de o maior de todos os profetas. Ele deveria receber a palavra diretamente de Deus, transmiti-la a Arão,
que era o seu porta-voz. Como Moisés deveria ser o Deus do faraó, o ministério de Arão demonstra perfeitamente o ministério do porta-voz. Do porta-voz. E é assim que Deus faz. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são os porta-vozes de Deus, do Espírito Santo. E é nesse sentido que o crente no Novo Testamento pode profetizar. É aquela habilitação do Espírito Santo no exercício do dom para exortar, para ajudar, para fazer a obra que tem que ser feita. Mas existe o dom de ofício de profeta. Ainda que alguns teólogos modernos do Novo Testamento não aceitem essa ideia, eu creio piamente de que os profetas que são citados em Efésios 4:11 são aqueles profetas que exercem uma atividade da parte de Deus na proclamação da palavra, na pregação da palavra. Não quer dizer que todo pregador é profeta e que todo pregador está profetizando. É mais ou menos isto. Mas de uma forma específica é o exercício de um ministério da relação do pregador com Deus. É o exercício de um ministério profético, diferenciado do dom da profecia para a edificação da igreja. E isso é muito importante a gente levar em conta. À luz da Bíblia, o ministério de profeta deve ser bem reconhecido por nós. A função ministerial foi determinada por Deus. E a Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus. Está lá em Hebreus 5:4. Na dispensação do Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. É interessante a gente considerar. É citado pelos especialistas pelo menos 3 ministérios distintos na Bíblia Sagrada e no Velho Testamento. O ministério real do rei, em relação a Deus, o ministério do profeta e o ministério sacerdotal. O profeta é aquele que empresta seus ouvidos a Deus e fica entre Deus e o povo para dizer aquilo que Deus quer dizer para o povo. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. E o rei, a visão que se tinha de um rei, era aquele que representava Deus diante do povo. Por isso que a palavra de um rei não podia voltar atrás, porque o rei devia ser respeitado em todas as suas palavras. Mas no exercício do ministério profético havia uma coisa muito especial. O povo procurava para consultá-lo acerca de determinados assuntos, porque o profeta era aquele que emprestava os seus ouvidos, ou dava os seus ouvidos, abria os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus e transmitir ao povo. Em Ezequiel 20, versículo 2, diz que os anciãos vieram a Ezequiel para que esse consultasse o Senhor por eles. Ora, Deus, por meio de Ezequiel, respondeu que por causa das suas abominações, eles até não receberiam respostas. Em 1 Samuel 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Samuel, um grande profeta, foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido. E de algum modo Deus revelou isso a ele. E ele passou a Saul, que veio a ser o primeiro rei em Israel. Em 1 Reis, capítulo 14, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele se levantaria ou não. E o profeta respondeu então, da parte de Deus, o que aconteceria. Moisés era um homem que transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. O Antigo Testamento nos apresenta o profeta como uma espécie de mediador entre Deus e o homem. Especificamente, oficialmente, quem fazia isto na vida do povo de Israel era o sacerdote.
Era ele que intercedia pelo povo diante de Deus. Mas o profeta era um tipo de mediador. No Novo Testamento, eu já disse algumas coisas aqui, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. E é fantástico a gente considerar isso. Ter alguém na igreja com dom de profecia não significa que seja profeta. Profeta. Porque o profeta, como ofício, exerce diferentemente. E aqui, tanto eu quanto o pastor Eurico Bergson temos a mesma visão. O termo profeta designa quem tem um ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Em Atos 21, versículos 8 e 9, diz que Filipe tinha 4 filhos que profetizavam, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta. Vejam a diferença. As filhas de Filipe que profetizavam, certo, da parte do Senhor, mas veio alguém que tinha um ministério de profeta, que chamava-se Ágabo. Existe uma diferença importante entre o ministério do profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. E no Antigo Testamento os profetas eram consultados pelo povo, transmitiam-lhe as respostas de Deus, mas a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, Jesus aparece como o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2 e 5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No novo pacto, todos temos acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas. E alguns desses elementos se fazem profetas e ficam dando resposta a consultas e ficam interferindo na vida pessoal, na vida sentimental das pessoas e ficam dizendo uma porção de coisas que não têm base. Entram consultas de qualquer natureza. Casamento, viagens, compra de imóveis e um monte de coisa. Precisar de profeta, você não precisa ter profeta para isso. Você precisa do Espírito Santo para lhe dirigir a vida. O dom profético não se manifesta com essa intenção. Não. É o cuidado que precisamos ter em relação ao Novo Testamento. Por isso, nós devemos levar em conta que é fundamental que este dom na igreja, que deve merecer a nossa atenção, seja ensinado à igreja de forma mais positiva, bíblica, para o uso correto dos dons. Às vezes, a raridade dos dons espirituais na igreja acontecem por falta de ensino específico da manifestação ou do trabalho de da operosidade de cada dom. Cada dom tem um modo de se manifestar. A fonte é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, porém a maneira desse dom se manifestar vem de acordo com o que o próprio dom requer. É dom de discernimento? E o que é discernimento? Discernimento de espíritos. Tem gente que pensa que discernir espírito é discernir se uma pessoa está endemoniada ou não está. E o objetivo não é esse. A palavra espírito, nesse dom, tem um caráter adjetivo, tem um caráter qualitativo. É mais ou menos como o que o Senhor revelar, o que está por trás do espírito de uma pessoa. É isso que o Senhor faz, mostrar o que está escondido lá atrás, certo? Então, é um dom que precisa se ter conhecimento dele. O desejo nosso é que cada líder na igreja, principalmente os pastores de igreja,
eles busquem esse dom, o dom de discernimento de espírito, a capacidade para discernir. E discernir é uma palavra que significa ver claramente. Ver claramente o que está por trás de alguma coisa. Esse é o sentido. Que Deus abençoe a você. Que esta lição sirva de lição, sirva de exemplo, sirva de despertamento para a busca desse dom na vida da igreja. Isso é fundamental. O movimento pentecostal não pode abandonar de jeito nenhum as suas características originais. Aqueles dons que se manifestavam no início da nossa igreja, especialmente aqui no Brasil, não podem, isso não pode morrer. Isso precisa estar em evidência. Nós precisamos valorizar, naquele tempo até com muito mais simplicidade, muito menos conhecimento teológico, onde as pessoas dependiam totalmente da direção do Espírito. Então o que acontece? Os líderes que tinham um pouquinho mais de conhecimento tinham que ter a capacidade de saber orientar, controlar, ensinar o uso correto desses dons. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, professor, na explanação desta lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.